que é Senhor e poderoso para nos transformar. Então fala assim com toda a convicção que você tem do Espírito Santo em você agora nesse momento. Fala assim: eu preciso ser transformado para a glória do meu Deus. Mais uma vez, eu preciso ser transformado para a glória de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Todos nós precisamos de transformação. Todos nós precisamos de transformação. E essa transformação está proposta na unção que o Senhor está liberando sobre a sua igreja no mês de setembro de 2024. Dentro de alguns dias, o calendário espiritual está passando por mais uma transição. O ano novo espiritual, o ano novo do calendário judaico, vai ser transformado, vai ser passado, vai ser transicionado dentro de alguns dias. E isso ecoa no meio do povo de Deus, porque no mês de setembro, é um mês que o mundo espiritual, por causa dessa transição, querido, ele é abalado, ele é ativado, ele fica agitado. Os demônios, os principados, as potestades do inferno, se agitam para estabelecer domínio sobre o povo de Deus nos próximos 12 meses. O calendário espiritual, assim como o calendário gregoriano, ele é transicionado a cada 12 meses. E quem se antecipa? O mundo espiritual sabe disso. E ele cumpre isso à risca. Não é à toa que nas Escrituras nos revela que há mais cautela entre os servos das trevas do que os servos da luz. Então nós devemos atentar para o tempo que nos governa. Nós devemos nos atentar para não sermos governados pelas trevas. E aceitar a transformação que Deus quer operar em nossas vidas, queridos, é o que nos torna aptos para sermos totalmente governados por Deus. Fala assim comigo: eu preciso ser transformado para não ser governado pelas trevas. A Bíblia diz que o propósito do sangue de Jesus ter sido derramado na cruz do Calvário foi nos resgatar do governo do império das trevas e nos transicionar, nos inserir no governo do amor, no governo de Jesus. Amém? Então nós devemos atentar para os próximos dias, meu irmão. Nós estamos vivendo um tempo profético, o ano da aliança, onde nossas alianças são provadas. Olha só, muitos aqui desde janeiro já pensaram em desistir. Eu não estou falando de sair da igreja. Eu estou falando de desistir da vida, de desistir de Deus, de desistir da eternidade com Cristo, de se render para o pecado. O salmista Asaf diz assim: Senhor, de vez em quando eu tenho inveja do ímpio. Quantos que estão aqui presentes neste ambiente, vindo para a igreja, deram aquela olhadinha para os bares, para as festas do mundo, e sentiram a vontadezinha na carne de estar naquele lugar? Não precisa atirar a primeira pedra, mas é necessário reconhecer que em algum momento das nossas vidas, a nossa aliança foi provada com fogo no Espírito Santo que habita em nós. Porque quando a nossa carne grita querendo voltar para o mundo, o Espírito de Deus queima dizendo: permaneça, pois vale a pena prevalecer em Cristo. Fala assim comigo: eu tenho uma aliança a honrar. A aliança que foi estabelecida por Ele, por nos amar. Uma aliança que foi estabelecida a preço de sangue. Ele entrou com o sangue de seu filho, e nós entramos com o nosso pecado. Ele entrou com o poder, e nós entramos com a sujeira. É por isso que nós estamos vivendo, querido, cada tempo.
Nós estamos vivendo um tempo profético muito poderoso, em que temos declarado todos os dias: eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. Eu e minha família servimos ao Senhor Jesus. Diga amém. Só para você não esquecer, e caso você esqueceu de declarar, vamos todos juntos, repete comigo, fala assim: eu e a minha casa servimos a Deus. Eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos ser transformados, queridos. Transformação, ela tem dois ambientes estabelecidos por Deus. Lembre-se de uma coisa: nós viemos dele, nós estamos indo para ele, e precisamos permanecer no caminho através dele. Então, no ambiente de transformação, nós passamos pela a purificação e a santificação. A purificação é mediante a nossa declaração de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e intercessor em nossas vidas. Nós somos purificados, ou isto é, Deus retira a nossa alma da lama do inferno. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos nas águas em nome de Jesus, quando nós queremos ser transformados por Ele. Primeiro processo é a purificação, e o segundo processo, e este é contínuo, é a santificação. E a santificação é Deus retirar toda lama do inferno na nossa alma, da nossa alma. Repete assim comigo: purificação é Deus tirar a minha alma da lama do inferno. Ele te resgata. Amém? E a santificação é retirar toda a lama do inferno do teu interior. É Ele te santificando, é Ele te transformando, é Ele te aperfeiçoando para permanecer nele eternamente. Se você entende, diz aleluia. Nós precisamos ser transformados, queridos, porque o mundo, o ambiente ao nosso redor, ele nos infecta, ele nos contamina, ele nos envolve, ele nos influencia. E o versículo do mês da transformação, o versículo que norteia nossos passos, o versículo que é base de sustentação para os nossos pés, para vivermos essa transformação, é Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem, ou seja, seja um inconformado. Não aceite o padrão que o ambiente que você está inserido, o mundo, tudo ao teu redor, te envolva. Mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Mente é as tuas emoções, é a tua alma. Mente é o teu eu interior. Mente é você em Cristo, diz aleluia. Para que você possa comprovar e experimentar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É preciso ser transformado. Porque o mundo te transforma em um povo que Deus ama de tal maneira. Como assim, pastor? Como o mundo me transforma em um povo que Deus me ama? O que na tua mente, no teu entendimento, o que você acha que atraiu a atenção de Deus na tua vida? Ai, pastor, deve ser a minha oração. Eu oro todos os dias, 2 horas por dia. Fala amém em nome de Jesus. Para essas 2 horas proféticas se tornar pelo menos 5 minutos aqui na vida da maioria. Ai, pastor, eu acho que o que atrai Deus para a minha vida mesmo é o meu amor por Ele. Eu amo tanto Jesus. Fala glória a Deus, irmão. Ai, o que chama a atenção a Deus é quando eu pego a Bíblia e começo a ler, e leio por horas a fios, até que eu me desligo de todo mundo. Fala amém em nome de Jesus. Será mesmo que é a tua santidade, a tua perfeição que atraiu a atenção de Deus para você?
Deus olhou para você e falou: olha que perfeição, vou matar meu filho por causa dele, só porque ele é perfeito. Você acha que foi realmente isso que atraiu Deus para a tua vida, filho? Fala assim: o que atraiu Deus para a minha vida foi o meu pecado, foram minhas feridas, foram minhas sujeiras, as sujeiras da minha alma. Você entende isso? Ele te ama tanto, meu irmão. Olha só, presta atenção, porque tem pessoas aqui que ainda não entenderam isso. Ele te ama, acima do próprio Filho Jesus. Ele te ama. Meu irmão, não é jargão de crente evangelista, não. Já viram aqueles crentes que estão na rua com um panfletinho da igreja: Jesus te ama, Jesus te ama. Aí você pega: oh, obrigado, Deus abençoe, põe no bolso. Aí chega em casa e fala assim: vou fazer um devocional em cima do versículo que está neste panfletinho que eu recebi daquela pessoa tão apaixonada por Jesus lá na rua. Eu pelo menos sou assim: toda vez que eu recebo um panfletinho daquele, eu faço um devocional, chego em casa e vou ler nas escrituras, porque Deus enviou alguém para falar comigo lá na rua e dizer uma frase: Jesus te ama. Você consegue acreditar nisso? Fala assim comigo: eu creio, Jesus me ama. E por amor, meu irmão, Deus olhou para a gente e viu isso aqui. Jeremias 4, 22. Jeremias 4, 22. Põe aí, mídia, por favor. Não esquece de pôr na versão NTLH. Hoje nós vamos ler numa versão aqui diferente. O que está dizendo ali? Quem é que está dizendo? Quem? Deus diz. E Ele está falando a respeito de nós. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim: meu irmão, preste atenção. Deus está falando de você. Entendeu? O meu povo não tem juízo e não me conhece. Eu li em várias versões essa passagem, meu irmão. E tem versão que diz assim, ó: o meu povo está louco. O meu povo está insensato. O meu povo está completamente enlouquecido. O meu povo está maluco. O meu povo vive à mercê do mundo, dos seus achismos. O meu povo não me conhece. Então, quando você ouve falar Jesus te ama, você não entende se você está louco e se você não conhece Deus. É só mais uma frase sem efeito que vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Continuando, eles são como crianças tolas, que não compreendem as coisas. Já viu aquela criancinha inocente, que você conversa com ele, e ele fica assim te olhando, imaginando? Eu sei falar bebelês. Alguém aqui mais fala bebelês? Tem o Noah ali, que é o filho do Ítalo. E quando ele fica ali, eu entendo tudo que ele fala. E ele fala assim: eu amo meu tio avô. Eu me especializei na língua dos bebês para traduzir a linguagem da inocência. E tem hora, gente, que um adulto, chega para uma criança e a gente começa a falar com ele e parece que a criança entende, mas na verdade ela não está entendendo nada. Deus olhou para você e falou assim: olha, você está se portando como uma criança, mesmo inocente, você não entende nada do que eu te digo. Fala-se misericórdia. E por que Deus está falando isso de você, meu irmão? Você entendeu que Deus está falando isso de você?
Deus está falando que você é uma criança louca, uma criança teimosa, uma criança insensata, que não entende o que Ele está tentando dizer para você. Você compreende isso? Aí você fala assim, aham. Você consegue ter humildade no teu espírito para entender que Deus está falando o que Ele diz e você não entende? Quando eu entendi isso hoje, meditando no livro de Jeremias, eu confesso para você que bateu um certo desespero na minha alma. Por que Deus está comparando a gente com criança que não entende nada? Por isso aqui, ó. Para fazer o mal, são espertos. O povo lá do Nordeste fala assim, ó. Para fazer o mal, são ligeiros. Mas o povo da Bahia que fala assim, né? Mas não sabem fazer o bem. Nós somos como loucos, que não entendem o que Deus fala, porque para fazer o mal nós fazemos de maneira eficiente, e nós não conseguimos fazer o bem. Ah, meu irmão, quando a nossa alma está desse jeito, tem consequências no mundo espiritual. Versículo 23. Olha só o que Deus está falando que vê em nós quando nós estamos com a nossa alma completamente desenvolvidas pela insensatez, pela loucura, pelo encantamento do inferno e que não conseguimos entender a voz de Deus. Então olhei, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Em outras traduções está escrito assim: então olhei e vi uma terra vazia, sem forma nenhuma. Ou seja, tem pessoas que estão envolvidos na loucura por conta do pecado, por conta da ambição, por causa da corrupção do mundo, que Deus olha para elas e vê apenas um vazio. Deus compara a alma delas ao mundo antes dele dizer haja luz. Meu irmão, esse vazio aí, ele tem exatamente o tamanho de Deus. Olha só o que Deus está falando aqui, que Ele olha para a alma dessas pessoas, e essas pessoas não conseguem refletir a luz do céu. O que as Escrituras diz? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas para a eternidade. Qual que é a função das águas? Fala assim comigo: refletir o céu. Quando a alma está vazia, quando a alma está enlouquecida, quando a alma está surda para a voz de Deus, ela não consegue refletir o céu, ou seja, se torna um lugar escuro, se torna um lugar sem vida. É por isso que nós precisamos de transformação todos os dias. E no contexto do profeta Jeremias, ao profetizar essa palavra, tinha o propósito de chamar a nação de Israel de volta para Deus. Quando Jeremias profetizou isso aqui, meu irmão, a nação de Israel estava tomada pela idolatria, mergulhada no pecado. Deus diz assim, ó, Deus até falou por meio dele: compara as outras nações da terra, nenhuma delas trocou seus deuses, somente a minha nação, somente o meu povo trocou minha presença por deuses estranhos. O inferno não troca Satanás por Deus, mas o povo de Deus, em alguns momentos da vida, troca Deus por Satanás. Deus estava usando o profeta Jeremias para advertir a nação de Israel para o arrependimento. Para quê? Para não sofrer o seu juízo. O que é o juízo de Deus? A sua justiça. A gente conhece aqui popularmente como passar o rodo. Deus deu uma unção, querido, para o profeta Jeremias.
Uma unção que ele compartilhou com a sua igreja através do nome do Senhor Jesus. Jeremias 1,9 está escrito assim: olha, hoje a minha mão está sobre você, e eu ponho nos teus lábios a minha palavra. E a palavra que Deus coloca na boca do seu povo, na boca da sua igreja, é para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e depois construir e semear. Essa é uma unção de transformação que está disponível sobre a igreja de Jesus, sobre você. Por isso que ele dá autoridade. Em nossas palavras, meu irmão, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e destruir toda arma, toda obra, toda legalidade que o inferno tem de operar na nossa vida, na nossa alma, contra a nossa família. Se você crê nisso, diga amém. Deus usa a boca do profeta Jeremias para chamar a nação de Israel para uma mudança de mentalidade. Deus está derramando sobre nós uma unção neste mês, para que nós sejamos advertidos a viver uma metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. A nação de Israel estava longe de Deus porque eles não tinham mais Deus como o seu Senhor. Eles produziam imagens de deuses aos milhares e adoravam. Quando Deus chama a sua igreja ao arrependimento, quando Deus chama a sua igreja a viver uma transformação, uma metanoia, é porque Ele quer arruinar, despedaçar, destruir ídolos que governam a alma do seu povo. Infelizmente, queridos, muitos de nós estão longe de Deus porque dão lugar a ídolos. Ídolos que estão na nossa alma, que governam o nosso entendimento, nosso pensamento. É por isso que quando Deus fala, o povo não ouve. Ai, pastor, eu não tenho isso na minha vida, não. Posso te dar um exemplo? Olha aqui para mim, não olhe para o teu irmão para ele não pensar que você está acusando ele. E se você pensar que teu irmão está te acusando, já tem um ídolo aí se manifestando, tá? Você quer ver um exemplo? Quando você está lendo a Bíblia, fala amém. Porque eu creio em nome do Senhor Jesus que você é o filho que lê a Bíblia todos os dias. Diz amém mais uma vez. Quando você está lendo a Bíblia, dá sono? Não precisa responder para mim, responda para você. Eu vou perguntar de uma maneira pausada. Quando você abre a Bíblia e começa a ler, você sente sono? Por que eu sinto sono, pastor? Porque tem ídolo aí dentro. E esses ídolos estão governando o teu entendimento. A Bíblia fala que haveria um povo que sentiria comichões em seus ouvidos, ou seja, na sua alma, e buscariam para si mentores, governantes, pessoas para dizer a eles o que fazer. A Bíblia também fala que nessa geração jaz o maligno, e ele roubaria, ele cegaria o entendimento de muitos, até dos escolhidos. Ai, pastor, quer dizer que eu estou endemoniado? Não vamos ser tão radical, meu irmão. Mas pode ser que o teu entendimento, por consequência de algumas ações que você não percebeu, esteja sendo governado pelo inferno. E quando o nosso entendimento não é direcionado para Deus, por Deus, através de Deus, a gente não entende a voz dele. Começa a ler a Bíblia, não entende nada. Ai, mas a Bíblia tem tanta palavra complicada. Não é a palavra, meu irmão, não é a escrita, não é a forma que a Bíblia está revelada que é complicada. É a tua alma que está cativa por conta da idolatria
que está dentro de você. Fala assim: misericórdia, me perdoa. Eu não queria estar pregando essa palavra. Eu queria estar pregando aqui: Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer rico, Deus vai te dar o melhor dessa terra. Fala amém aí, irmão, em nome de Jesus. Porque quem sabe depois da transformação, Deus libere essa revelação para derramar aqui do altar sobre a tua vida. Mas Deus não multiplica nada sem antes aperfeiçoar. Deus não vai pegar os teus defeitos e multiplicar. Ele primeiro vai te purificar, Ele vai te santificar, Ele vai transformar o teu interior para poder multiplicar a obra dEle na tua vida, da tua vida através para outra pessoa. Quem entende isso? Quando o profeta Jeremias profetizou que Deus estava chamando o seu povo de louco e que não entendia a sua voz por conta da idolatria, meu irmão, Ele queria livrar o seu povo da sua justiça. Deus falou assim: olha, se arrependam, porque o inimigo está se levantando do norte, e se vocês continuarem desse jeito, o inimigo vai vir, vai oprimir, vai matar, vai roubar, vai assassinar, e os que sobrarem, os que escaparem da espada do inimigo, serão levados para o cativeiro babilônico. Quem escapar da morte do inimigo vai se tornar escravo dele na Babilônia. Alguém aqui quer morrer na mão do inimigo? Alguém aqui quer viver o resto da sua vida escravo na mão do inferno? E lendo ali as escrituras no profeta Jeremias, eu cheguei até a pecar. Como foi que eu pequei? Que povinho mau caráter esse povo de Israel. Deus falando pelo profeta Jeremias para eles parar de idolatrar, para eles parar de servir a própria carne e se voltar para Deus. Ô povinho difícil. Tem hora que a gente lê a Bíblia como se estivesse se olhando no espelho. A Bíblia é o livro mais atual do que o próprio jornal que vai sair amanhã. Quem já entendeu essa frase? Então a Bíblia, essa palavra que ela serviu para o povo daquela época, mas profeticamente, espiritualmente, por causa do poder de Deus, ela serve para mim hoje, ela serve para você agora, ela serve para nós dois amanhã. Se você entende isso, diga aleluia. A palavra de Deus é poder que transforma o nosso interior, meu irmão. A gente até fala: esse povo de Israel não tinha juízo, não. Preferiu ser escravo na Babilônia do que se arrepender e se curvar diante de Deus. É um povo que resistiu à transformação. E o que nos torna melhor do que esse povo? Fala assim comigo: o que me faz melhor que o povo da Bíblia é o meu desejo de ser transformado pelo sangue de Jesus. Fala assim: graças a Deus. Levanta tuas duas mãos para os céus e fala assim: Pai, obrigado pelo sangue de Jesus. Me dá a oportunidade de me arrepender e ser transformado pela tua vontade. Amém. Aplaude o Senhor Jesus. O povo de Israel aqui não teve o sangue de Jesus. Ele tinha a palavra do profeta. Nós temos a palavra do profeta, nós temos o sangue de Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o líder de célula, nós temos o discipulador, nós temos o pastor. O que mais você precisa, meu irmão? Deixa eu dar mais uma cerejinha no bolo. Em toda essa lista que eu acabei de dizer que você tem, você só precisa entender uma coisa: louco. Deixa de ser sem juízo, menino. Presta atenção, menina. Deus está falando com você. Para de ser um idólatra. Ouça o que Deus está falando a seu respeito. Ontem eu vivi uma experiência extraordinária com Deus.
Estava numa ativação, estava adorando. E veio uma pessoa do meu lado e tocou no meu braço. Quando ela tocou no meu braço, eu comecei a adorar. E a gente estava adorando assim: Santo, Santo, Santo. Estávamos cantando um louvor. O Espírito me levou imediatamente lá em Isaías capítulo 6, onde está escrito assim: e o Espírito do Senhor me levou à sala do trono, e eu vi toda a sua glória, toda a sua majestade. Ele viu Jesus entronizado, e ele viu os anjos ajoelhados aos seus pés e dizendo assim: Santo, 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 e toda a terra enchia, era tomada pela sua glória. Eu continuei ali: Santo, Santo, Santo. Então o Espírito Santo falou para mim assim: a adoração sustenta a unção de transformação. Repete comigo assim: a adoração sustenta a unção de transformação. Meu irmão, a adoração que tem na sala do trono e que foi revelada para nós é uma adoração em que é repetido o tempo todo que Ele é santo. Aí pessoas falam assim: mas deve ser chato ficar ajoelhado lá diante de Deus o tempo todo. Santo, santo, santo. Meu irmão, a glória de Deus, ela se transforma em todo tempo. E toda vez que você dizer que Ele é santo, e toda vez que você adorar com toda a tua vontade, de todo o teu interior, com todo o teu coração, Ele tem poder para transformar o teu interior e te trazer para perto dEle. Ou seja, Ele nem vai te colocar do lado, Ele vai colocar dentro de você a presença dEle. Ele vai envolver a terra ao teu redor com toda a sua glória, só porque você entendeu que não é o que você fala, é o que você transmite a Ele. Pastor, como assim não é o que eu falo? Porque todo mundo aí diz que é filho de Deus, todo mundo diz que ama Jesus, todo mundo fala até o nome de Deus. Tem muitos aí que até citam a Bíblia em algumas situações. Só que Deus não dorme no barulho, meu irmão, das palavras que saem dos nossos lábios. Mateus 15:8, Jesus disse assim: este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. O que é isso aqui, meu irmão? É o coração de um povo idólatra transmitindo mentira para Deus, querendo levar Deus na lábia. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. E outras versões diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas me rejeita com seu coração. É adoração genuína, é adoração genuína. O que é adoração? Adoração é sinônimo de rendição. Você precisa se render, porque se sem você estar rendido, Deus não pode te transformar, meu irmão. E quando você decide adorá-lo, você libera sobre a tua vida um desatar de unção que traz bênçãos em todo o seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Fala-se comigo: adoração sustenta a unção que traz as bênçãos em minha vida e em minha família. Amém? A adoração sustenta e multiplica a bênção de Deus na tua vida. Você entendendo isso, você vai automaticamente adquirir o entendimento de que idolatria sustenta a maldição. Já ouviu alguém dizer assim: Deus castiga? Alguém já ouviu alguém falar assim: Deus castiga? Alguém já falou isso assim: Deus castiga? E se eu falar para você que Deus não castiga? Deus apenas opera a sua justiça. Quando você adora, você atrai a bênção. Fala comigo: quando eu adoro, eu atraio bênção. Quando você não adora, você se torna um idólatra.
E se você não tem bênção, você atrai maldição. Qual é a definição de maldição segundo o dicionário? É ausência total de bênção. Maldição é ausência de bênção. Ou seja, se você não sabe adorar, se você não se dispõe, não se rende para adorar a Deus, você automaticamente não recebe bênção. E se não recebe bênção, você está possuído pela maldição. Pastor, isso é castigo? Não, isso é a justiça de Deus, meu irmão. Repete para você entender. Fala assim: não existe vida fora de Jesus. Por que adorar é importante? Porque a adoração destrói os altares de idolatria. Nós precisamos cada vez mais, meu irmão, mergulhar nas Escrituras para transformar o nosso entendimento e aprender o que nós já temos sido ensinados, que as nossas palavras têm poder de vida e de morte. E que toda palavra que liberamos no mundo espiritual, ela tem um efeito diante do mundo espiritual e diante das pessoas ao nosso redor. Mas a maioria das vezes, as palavras que nós liberamos, ela não tem efeito diante de Deus. Como assim, pastor? Você está dizendo que Deus não ouve nossa oração? Sim, Deus ouve nossa oração. O que eu estou dizendo é que Deus não ouve aquela adoração mentirosa. Ai, Deus, eu te amo tanto. Alguém já falou isso? Alguma vez você já falou assim: Deus, como eu te amo? Sabe o que a Bíblia fala a respeito dessa declaração? Aquele que me ama é aquele que conhece a minha vontade, é aquele que guarda os meus ensinamentos, é aquele que me obedece. Pastor, quem falou isso? Jesus Cristo. Fala assim mais uma vez: Jesus, te amo tanto. Sentiu culpa aí? Se você não busca entender a vontade de Deus, ouvir a voz e compreender, você está pouco se lixando para os ensinamentos dele. Então você não ama, porque amar a Deus é obedecer os seus ensinamentos, e só pode obedecer aquele que entende. E só se esforça para obedecer Deus, meu irmão, aquele que entende o quanto Ele o amou. Meu irmão, sabe o que significa o sangue de Jesus? O pagamento de uma dívida impagável. Não precisa levantar a mão. Mas tem alguém aqui devendo no cheque especial, devendo aí no cartão? Tem alguém aqui que está devendo? Se não tiver, sinta-se que você é uma pessoa abençoada. Você está acima da média dos homens, os pobres mortais. Você que deve qualquer valor. Já pensou você chegar lá para quitar e a pessoa fala: você não precisa mais, está pago? Quem pagou? Ah, veio alguém aqui e pagou para você. Você ia ficar feliz ou triste? Se alguém aí quiser me deixar feliz, manda um zap para mim que eu vou te mandar meu Pix. Já pensou, meu irmão? Você vai lá no banco negociar com o gerente: vou ver uma forma aqui. Aí chega: não, está tudo pago. Meu irmão, Jesus, quando disse assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, está consumado, Ele quitou toda a acusação do inferno contra a tua vida. Uma dívida que era impagável, o sangue de Jesus pagou. E isso tem que te deixar alegre, isso tem que te deixar satisfeito, porque o sangue de Jesus é suficiente na tua vida. Então, quando você fala assim: Jesus, eu te amo,
Você tem que falar com entendimento que o teu amor é gratidão, porque Ele te tirou das garras do inferno e te está trazendo para o reino da luz, o reino que você não é escravo, o reino que você é filho. E quando nós amamos a Deus com gratidão, nós amamos e começamos a honrar aos seus princípios. No livro de Joel está escrito: entre diante da minha presença e rasguem os seus corações, não somente as suas vestes. Porque na maioria das vezes nós falamos: Senhor, como eu te amo, Deus pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Aí quando começa a acontecer algumas situações, Deus não me ama. Ah, será que Deus não está vendo isso? Meu irmão, você orou pedindo para Deus transformar a tua história. Só que Deus não abençoa aquilo que está errado. Deus primeiro Ele arranca, Ele destrói, Ele arruína, Ele despedaça toda a obra do inimigo, todo o ídolo, toda a condenação, toda a legalidade, todo o cativeiro que está dentro de você. Deus transforma, Deus limpa todo o ambiente para só então começar a construir e a semear. Deus olhou para a tua alma e viu uma terra sem forma e vazia. Ele diz: o sangue de Jesus vai purificar e transformar todo esse ambiente. Se você pega isso no Espírito, diz amém. É por isso que nossas palavras, meu irmão, não mudam Deus. Fala assim: as minhas palavras não mudam Deus, mas a palavra de Deus transforma o meu interior. Por que nossa palavra não muda Deus? Porque Deus não julga pela aparência. Deus não julga pela aparência. 1 Samuel 16:7 está escrito assim: olha, o homem olha para o que está pela aparência, ele olha pelo que está vendo, mas eu não olho por fora, eu olho lá dentro. Deus olha para você e não vê a tua imagem, como você se vê no espelho. Deus olha para você e vê uma tocha, uma labareda do fogo do poder transformador que age na sua vida. Deus olha para você e vê uma alma sedenta, uma alma de filho adorador. Deus olha para você e vê a transformação que Ele decidiu operar dentro de você. Se você quer isso na tua vida, diga amém em nome de Jesus. Deus não se impressiona, meu irmão, com palavras bonitas de um coração sob o domínio de um engano. A Bíblia diz assim em Jeremias 17:9: quem pode entender o coração humano? Quem pode entender esse coração? Esse coração cheio de engano, esse coração que mais parece uma criança que não entende nada. Quem pode entender esse coração enganoso? Não há nada que engane tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. Olha só como a Bíblia descreve o nosso coração: um lugar cheio de engano, doente demais para ser curado. Você compreende isso, meu irmão? Você compreende a gravidade do nosso interior? Mas no versículo 10 a resposta vem. Olha só, meu irmão, eu, e aquele eu ali não somos nós, aquele eu ali é o Senhor. Quem é que pode transformar esse coração enganoso? Quem é que pode transformar esse coração que é uma fonte de engano? Deus diz: eu posso. Você crê que Deus pode transformar o teu coração, meu irmão? Você crê que Deus pode transformar a tua história? Que Deus pode transformar você de um lugar de trevas, de uma labareda de avivamento nesta geração? Não é à toa que Jesus olhou para você e falou assim: você é o meu representante nessa geração, porque você é a luz dessa terra. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações.
Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. Isso aí deveria nos alegrar. Porque Deus está falando que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração está doente demais para ser curado e que somente Ele pode curar. Mas completando a leitura ali do versículo 10, eu confesso que isso me trouxe uma preocupação. Olhe para dentro de você. Se Deus for dar para você agora exatamente o que você merece, o que você receberia de Deus? Essa semana um pastor mandou uma mensagem para mim, uma mensagem profética, e falou assim: meu irmão, como é que você está? Eu falei: eu estou melhor do que eu mereço. Porque Deus me dá todos os dias a sua misericórdia, todos os dias Ele me dá os livramentos, todo dia Ele me enche de graça, todo dia Ele aceita a minha adoração. Já pensou, meu irmão, se Deus for dar para nós exatamente o que nós merecemos? Ai, pastor, eu mereci uma surra. Ah, se uma bela de uma surra resolvesse, meu irmão. Ah, se uma bela surra resolvesse. Ó. Já pensou? Ai, pastor, umas pauladas no meu lombo vai resolver, vai curar minha alma. Não, meu irmão. Se resolvesse, como teu pastor, eu ia querer te dar uma bela dose de remédio, em porção dobrada, só para você ser curado. Mas Deus já me mostrou que esse cajado aqui, na mão do homem, não resolve, não sara a nossa alma. Somente o poder de Deus, sustentado, nutrido pela sua misericórdia e graça, através do sangue de Jesus, pode nos purificar. Não é a intenção de Deus, meu irmão, só nos abençoar. A intenção fundamental de Deus é nos libertar de toda raiz de amargura que nos prende às perturbações, que nos torna escravo do pecado e da morte. O que Deus pretende desde o início da tua vida é transformar você para a sua glória. Fala assim: o propósito da minha existência é viver para a glória de Deus. Embora a sua misericórdia traga todos os dias na nossa família livramentos, traga sustento, traga bênção. É uma verdade, meu irmão. Nós recebemos mais do que merecemos de Deus. E por que Deus nos dá mais do que merecemos? Para que nós possamos testemunhar as suas grandezas nessa terra. A nossa vida, meu irmão, é para a glória de Deus quando nós testemunhamos com o nosso simples viver a transformação de Deus. Quem era eu antes de Jesus na minha vida? Quem era você antes de se render a Jesus? E se hoje Deus for dar exatamente o tratamento que você merece, Ele vai te dar exatamente perdão através do nome e do sangue de Jesus. Nós somos uma história de transformação ambulante. Repete assim comigo: eu sou uma história de transformação ambulante. Deus quer transformar você todos os dias, o tempo todo, meu irmão. Ezequiel 36, 26. Como é que Deus faz isso, pastor? As Escrituras nos revelam, meu irmão. Eu lhes darei Dentro de nós tem um coração enganoso. Então Deus vai transformar o nosso coração em um novo coração. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de desobediente e lhes darei um coração bondoso e obediente.
Se Deus olha para você, meu irmão, e vê um coração enganoso, e o que você merece é o que Deus vai dar, é exatamente isso aqui. Ele vai te perdoar, mediante o teu arrependimento, vai soprar do seu espírito uma porção extraordinária, uma porção nova dele para você. Ele vai te dar um coração enganoso, vai tirar o coração enganoso, o coração de pedra, o coração duro que está dentro de você, vai te dar um coração obediente, um coração bondoso, e se isso te deixa alegre, diz aleluia em nome de Jesus. Versículo 27, porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Quando isso aqui começar a acontecer na tua vida, então você vai poder dizer com autoridade: Jesus, eu te amo. Como é que você pode expressar o teu amor? Qual é a maior prova de amor que você pode oferecer a Deus? Fala assim: obediência. E quer saber qual é a mais sincera adoração? Fala assim comigo: a mais sincera adoração é a obediência. 28. Meu irmão, olha só que maravilha isso aqui. Aí vocês viverão na terra que deis aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Sabe o que isso quer dizer? Não vai haver mais ídolos. Você não será um desabrigado, você não é um filho sem pai, você não é um mendigo, você é um filho de Deus, você é aquele que adora o único. Jesus é suficiente na tua vida. Versículo 29, eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros, darei ordem para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempo de fome no meio de vocês. Um amém aqui para selar, meu irmão. Aumentarei a produção das frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais época de fome, que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Meu irmão, nesse momento você deveria pelo menos dar um glória a Deus com mais alto, com todas as tuas forças. Se a gente fosse aquela igreja do reteté, era para você estar, ó. Como diz meu amigo o pastor Roberto Wenger, era para estar voando cadeira. Não daquele jeito que teve lá no debate, meu irmão. Era para você estar exaltando ao nome do Senhor, porque Ele tem poder, e isso aqui é uma promessa. Se você quiser ser transformado, Ele vai fazer. Ele vai remover todo o coração de pedra, Ele vai remover toda a treva, toda a escassez, Ele vai transformar você por inteiro. Vocês lembrarão da sua má conduta. Você vai lembrar do velho homem, para quê? Para voltar? Não! Para se arrepender e para saber de onde Deus te tirou. Vocês se lembrarão da sua má conduta e das maldades que cometeram e ficarão aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldades. Sabe qual que é o nome disso aqui, meu irmão? Arrependimento genuíno, mudança de mente, metanoia. Quando você vem para o culto, ouve a palavra e você sai com raiva de você. Não com aquela raiva de condenação, mas com aquele inconformismo para ser transformado. Olha só como eu era, como eu fiz. Meu irmão, não sei você, mas eu saio de casa orando, meditando na palavra de Deus, bendizendo o nome de Jesus, e tem hora que eu me lembro do velho homem de 10 anos atrás, de 15 anos, de 20 anos, e imediatamente eu entro diante de Deus e falo: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fui um menino, eu fui aquele louco que não te conhecia, que não ouvia a tua voz, eu fiz mal para outras pessoas, eu pequei contra ti. Senhor, eu só te peço uma coisa: não me retira da tua presença, não retira o teu espírito de mim, lava as minhas vestes no sangue de Jesus.
Ah, meu irmão, quando eu olho para o meu passado, eu não olho para exaltar o velho homem de onde Deus me tirou, porque eu era o cara, o bam. Eu olho com vergonha e eu agradeço a Deus, porque eu poderia ter sucumbido, mas Ele estabeleceu um projeto profético na minha vida e disse: Ele não será envergonhado, eu vou escolhê-lo e vou dar a oportunidade para Ele me reconhecer como Deus. Eu vou transformá-lo para que a vida dele seja para a glória do meu santo nome todos os dias. Assim Jesus fez comigo, assim Jesus fez com você, assim Jesus vai fazer com toda a tua casa. Se você crê, diz amém, meu irmão. Um homem, um filho, uma mulher, uma filha, transformado pelo Evangelho de Cristo, reflete Jesus em seu caráter todo dia, o dia todo, o tempo todo. As pessoas olham para você e estão vendo o que, meu irmão? A terra sem forma e vazia? É só você deixar Jesus te transformar. É só você tirar a idolatria dos teus lábios e passar a transmitir adoração. Porque a Bíblia diz assim, em Provérbios 15:13: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. A alegria que é provocada pela transformação de Deus, a alegria que é ativada no nosso semblante pelo Espírito Santo aqui dentro, meu irmão. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. As pessoas vão olhar para você, apesar de uma dificuldade, apesar de um dia não estar muito bem, mas eles vão ver a beleza, a formosura, porque você foi projetado por Ele para ser exatamente a sua imagem e semelhança em caráter. Você já viu aqueles crentes que andam emburrado? Aquele crente que anda com sobrancelha cerrada? Ele não entendeu isso aqui. Ele está como um louco que não entende a palavra de Deus. Por quê? Porque se ele foi salvo, se a alegria dele está na salvação que ele recebeu de Cristo, o que ele mais precisa? Fala assim comigo: não precisa de mais nada. Jesus disse assim: irmãos, não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês em meu nome. Se alegrem, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Então não se preocupa, meu irmão. Se o dia está difícil, se alguma coisa está saindo errada, se alguma coisa deu errada, se alegra, porque o Espírito Santo, a transformação que Deus quer fazer dentro de você, ela vai te transformar, e o que Deus fizer aqui dentro reflete no teu rosto. Não se preocupe em investir na maquiagem, no corte de cabelo, na marca da roupa. Não se preocupe com procedimentos estéticos por fora. Se preocupe, meu irmão, com a transformação que Ele está querendo operar dentro de você. Deus não se impressiona com a nossa idolatria quando dizemos: eu te amo, Jesus, quando o nosso coração está cheio de pecado, está cheio de má intenção. Mas quando nós começamos a querer ser moldados por Ele, e começamos todos os dias a fazer uma declaração de fé, fala assim comigo: uma declaração de fé transforma a minha vida para a glória de Deus. E nós estamos vivendo há mais de 3 meses, diariamente, uma declaração de fé. Repete assim comigo mais uma vez: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Isso deixa Jesus feliz, meu irmão, porque de tanto você ministrar essa palavra, o mundo espiritual está sendo acatado. Deus está falando, Ele está crescendo, ela está aprendendo. Olha só o quanto eles me adoram. Estão fazendo um monte de coisa errada. Se eu fosse dar, segundo a minha justiça, exatamente o que eles merecem, uma surra era pouco.
Mas é por isso que a misericórdia nos livra do juízo de Deus. E Deus olha para você, Ele só vê um filho com desejo de ser transformado. Então, meu irmão, quando você olhar para a tua família, não desanima. Eu olho para a minha família e não desanimo. Ah, mas fulano está complicado, fulano é resistente. Olha, a minha família não está nem aí. Meu irmão, lembra, um semeia, outro rega, mas é o Espírito que transforma. Olha aqui para mim, repete comigo. Fala assim, um semeia, outro rega, mas é o Espírito Santo que transforma. Pastor, eu vou ser o que vai semear ou o que vai regar? Não importa, meu irmão. Se precisar, semeia e rega, mas entenda, quem vai fazer a transformação da tua casa é a tua família. Ah, mas tudo é eu lá, tudo sou eu, tudo se eu não fizer, nada faz, nada acontece. Meu irmão, é por isso que a declaração começa: eu e a minha família, eu e a minha casa. Continua semeando, continua regando, continua declarando todos os dias, continua orando pela tua família, continua profetizando, continua dizendo: o Senhor vai transformar a minha família, o Senhor vai transformar a minha vida, o Senhor vai transformar a minha história. Hoje é dor, mas amanhã será testemunho para a glória de Deus. Fala assim comigo: hoje pode ser dor, mas amanhã será testemunho para a glória de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar por nossas famílias. Vamos orar para que a transformação da nossa alma seja completa. Vamos estabelecer decretos espirituais em nome do Senhor Jesus, para que toda resistência que está impedindo a transformação, segundo a vontade de Deus no nosso interior e consequentemente lá na nossa família, seja destruída, desarticulada, despedaçada, totalmente arruinada. E que a partir de agora, a nossa alma não seja mais um terreno de povo idólatra. A nossa alma seja um templo de adoração. O que é adoração? É o desejo, é fome e sede por Ele. Nenhum lugar permanece o mesmo depois que Jesus passa por ele, meu irmão. Para que o teu interior seja transformado, é necessário o Espírito Santo entrar. É necessário o Espírito Santo habitar. Para o Espírito Santo te transformar, ele precisa da tua autorização. O Espírito Santo não permanece em lugar sujo. Se você anda falando muita bobagem, muito palavrão, muita mentira, se for você está sendo aquele transmissor de contenda, de fofoca, se você é aquele isqueirinho que inflama a vida dos outros, olha para você. Talvez Deus esteja falando para você assim de uma maneira bem agressiva: louco, você não entende o que eu falo. Como tem sido os teus dias? Qual é o louvor que tem saído dos teus lábios? Olha, pastor, eu não sei adorar. Eu também não sei, meu. Ontem, num devocional que eu tive com Deus, e numa palavra profética que eu recebi, eu entendi uma coisa: Deus quer a adoração da família Betel.
Deus quer a adoração da minha vida, Deus quer a adoração da tua vida. Quando Ele nos instruiu para que nós adotássemos um irmão de adoração, um irmão de intercessão, Ele estava querendo nos ensinar a adorar. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua decisão e de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Interceder pela pessoa, interceder pelo próximo, é amá-lo como a si mesmo, é amar como Jesus quer que você o ame. É se dispor, meu irmão, a aprender a adorar. Então desde ontem eu estou orando e falando assim: Senhor, me ensina a te adorar. E sabe o que Deus tem me ensinado desde ontem? Tão recente, 20 anos de ministério, 20 anos servindo a Deus, e só ontem Ele falou isso para mim, que Ele quer mais adoração minha. Então, como eu só entendi isso ontem, porque eu estava como uma criança tola, então foi de ontem que eu comecei a orar: Senhor, me ensina a te adorar. Quer aprender a adorar? Deixa o Espírito Santo te transformar primeiro. Põe a mão no teu coração. Repete assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu me rendo diante da tua vontade. Eu abro mão do entendimento humano, das doutrinas humanas que eu criei até agora, para dar lugar à tua vontade, ao teu ensinamento. Me ensina a te adorar, me ensina a ler a tua palavra, me ensina a orar como Jesus ensinou aos seus discípulos. Espírito Santo, seja meu melhor amigo, seja o governador da minha alma, seja o condutor dos meus passos, seja a voz da minha consciência. Eu me rendo, Senhor, diante de Ti. Não deixa nunca mais eu assumir o cajado da minha alma. Conduza-me em todos os momentos. Levanta tuas mãos para os céus. A Bíblia diz que o Espírito Santo se revela em meio aos louvores do seu povo. Levanta tuas mãos e adore a Ele. Você não precisa de um ministério de louvor, você não precisa de uma música específica para adorá-lo. Você só precisa de um coração que queima por Ele.